Bem-vindo ao canal do JB. E você que assistiu o vídeo, eu peço que você curta, dê um ok no vídeo, você se inscreva no canal e, se desejar, comente sobre este vídeo. Eu gostaria de saber o que é que você tem para falar, se você concorda, discorda, e põe o seu ponto de vista. A empresa Natura está realizando uma campanha publicitária de grande expressão para o Dia dos Pais. Em sua chamada, ele usou uma pessoa trans. Isso gerou muita polêmica. Um líder religioso de grande expressão, chamado Pastor Blogueiro, foi à rede, como é de praxe ele fazer, e publicou um vídeo onde expunha o seu ponto de vista, que pode ser válido para a igreja. Até aí tudo bem, não tem problema. Mas ao continuar com sua fala, ele mentiu. Quando ele falou que tinha em suas mãos relatório a respeito das ações da empresa Natura. Ora, antes disso, no dia anterior, a revista Infomoney, o Yahoo e tantos outros canais já falavam que as ações da Natura estavam batendo recorde. Qual a necessidade de mentir? De se omitir fatos? A frase, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, foi o próprio Jesus quem a declarou. Isso aconteceu durante um discurso perante os judeus no templo, e nesse discurso, Jesus defendeu a sua missão e a autoridade que recebeu do Pai. Isso está escrito em João capítulo 8, verso 12 ao 59. O conceito da verdade, ele vem, na verdade, desafiando a humanidade por milhares de anos. Filósofos da antiga Grécia debatiam a natureza da verdade. Eles discutiam se ela era real e absoluta ou relativa e ilusória. O que é a verdade? Depende de quem está falando. Cada um defenderá a sua verdade, a sua placa de igreja, do templo, da mesquita, da sinagoga, do barracão, do terreiro, e agora a da ideologia política. De um ano e meio para cá, essa frase ela entrou em Brasília e tem sido pronunciada com frequência em entrevistas por pessoas do governo. Mas por quê? Porque usar um texto das Escrituras Sagradas para justificar determinados atos. Qual o sentido de estar se pronunciando essa frase? Será que essas pessoas sabem desse sentido? Será que as pessoas que estão pronunciando têm em mente o verdadeiro conceito de verdade? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bem-vindos! Em primeiro lugar, parece estar havendo uma desconstrução daquilo que é verdade. Rapidamente nós veremos o sentido bíblico de verdade, porque a frase foi retirada das Escrituras, as Escrituras Sagradas do cristianismo. Jesus ali não mostra a verdade como um objetivo ilusório e inatingível. Ele diz, e conhecereis a verdade. Jesus plenamente ensinou que nós podemos e devemos conhecer a verdade. Esse texto nós aprendemos para quem é evangélico, pentecostal, de igreja tradicional, nós aprendemos quando crianças em escola bíblica. É um texto profundo, mas ao mesmo tempo fácil de entender, porque ele tem todo um contexto para que possamos tirar dali a verdade aproximada daquilo que Jesus queria falar. Em Hebreus capítulo 10, verso 26, o escritor fala das pessoas que tinham recebido pleno conhecimento da verdade. João falou com pessoas que receberam esse conhecimento de verdade. Em 1 João capítulo 2, 21, diz assim, Paulo condenou aqueles que estão sempre aprendendo, mas que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. João capítulo 8, verso 33 diz, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo o contexto é esse.
O apóstolo João registrou esse discurso de tal forma que claramente nós podemos perceber o estado de escravidão espiritual em que se encontravam aquelas pessoas que ouviam as palavras de Jesus. Provavelmente a multidão que ouvia Jesus era composta de pessoas de diferentes classes. Entre elas estavam líderes religiosos, fariseus, cidadãos daquela região de Jerusalém e alguns peregrinos. Certamente algumas pessoas que estavam ali naquele meio pertenciam ao Sinédrio. Ficaram tão ofendidos, indignados, quando ouviram as seguintes palavras: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles ficaram irritados porque tinham entendido que Jesus estava dizendo que espiritualmente eles não eram pessoas livres. Como eu falei, o significado da frase dependerá da placa e ideologia. Já que a frase foi tomada emprestada do cristianismo, teólogos são unânimes em dizer que a verdade é o próprio Cristo. É o verbo, é o evangelho. E o evangelho é a palavra. Eles são as boas novas. O judeu dirá que essa verdade ela é traduzida no hebraico com o significado de Torá. Conhecereis a Torá e a Torá vos libertará. Tendo uma tradução bem literal do hebraico. Mas quando pessoas que em nada têm de religiosa usam essas palavras do Messias, Jesus, para justificar suas atitudes, ficamos chocados. Ficamos chocados porque essa pessoa fala, não é isso. Mas porque uma parcela religiosa de cristãos, evangélicos, tradicionais e pentecostais estão participando dessa mentira. Nós evangélicos, nós temos aceitado isso calados. Nós que um dia fomos chamados de Bíblias, que as pessoas também chamavam de capa verde, capa vermelha, capa preta, porque as pessoas andavam sempre com a Bíblia debaixo do braço, na mão, e as pessoas olham, vai ali uma pessoa que sabe da Bíblia, toda memorizada, toda decorada na cabeça. É o Bíblia, é o capa preta, é o capa verde, porque as Bíblias eram coloridas. Mesmo se sairmos dessa caixinha da religiosidade e do verdadeiro sentido daquilo que João escreveu, no que se referia a Jesus Cristo, não haverá razão para dar crédito a essas pessoas.
O que é a verdade é um tema filosófico. Essa noção de verdade foi dada por muitos autores. Muitos filósofos se debruçaram sobre o tema e deram respostas distintas. Nós poderíamos resumir esse conceito dizendo que a verdade é a correspondência daquilo que se diz, daquilo que a gente diz. Nossos discursos sobre o mundo e os fatos. Essa conceituação é muito simples e muito básica, mas é importante porque nos ajuda a entender as questões de profundidade sobre o que é a verdade. Eu posso dizer que uma criança caiu. Todos olham, olha, ela caiu. Todos percebem que a criança realmente caiu. A verdade tem essa relação de construção entre aquilo que se fala e o fato que realmente ocorre. Mas tem também a questão de confiança e credibilidade. Se um jornal escreve uma notícia e sempre percebe que em algum momento ela erra, ele apresenta o contraditório e diz que errou, e se retifica e pede desculpas. Você dá um voto de confiança àquela emissora, àquele jornal, etc., no rádio, seja o que for, porque ele está demonstrando que se preocupa com a verdade. A mentira é diferente do erro. O erro, quando você faz uma enunciação sobre o mundo e você acha que ela é verdade, mas naquele momento, com base naquilo que você faz uma enunciação, e muitas vezes está errado. A mentira é diferente, porque quando você sabe que aquilo não corresponde aos fatos, mas você quer que as pessoas acreditem naquele fato, ela tem esse caráter de enganar os outros. É você manipular para enganar os outros. Aí é onde está um dos maiores riscos da democracia. Hoje nós sabemos distinguir aquilo que é verdade ou mentira através das notícias, porque se exige um esforço enorme para separar as fake news daquilo que é verdade, né? Daquilo que é mentira ou verdade. Veja que no início aqui eu falei que um pastor blogueiro, ele falava sobre uma empresa chamada Natura, e está usando no seu marketing uma pessoa trans. Isso cria uma certa irritação desde aqueles religiosos mais tradicionais, como é o caso dele, mais fundamentalista. Então ele vai para uma internet falar com o seu público, zombar, inclusive, desejar, inclusive, que a empresa ela feche suas portas, tendo milhares de pessoas trabalhando, inclusive, como ele falou, pessoas da própria igreja, que passaram para ele relatório que estava nas mãos, dizendo que a empresa estava quebrando. Quando a gente vai ver em revistas especializadas em economia, que a Natura está batendo recorde. Recorde. Como é que pode? Um exemplo das muitas falas do governo, que usa aquelas palavras de Jesus, nós encontramos jornais desmentindo, no mesmo tempo, mostrando os fatos. O problema é que se vai minando uma verdade, até que ela seja subjugada e muitos estão mais afoitos a acreditar na mentira. Ora, porque uma pessoa de muito respeito, assim, é uma pessoa muito conhecida que está falando, porque é um religioso, um líder, é porque é um governante famoso, né? Ou por desinformação, ou porque realmente quer colocar desinformação. Lembram-se aqui quando eu falei da mamadeira com desenhos de um pênis e livros ensinando sexo, que falaram que estavam distribuindo em todo o território nacional e não apareceu ninguém com um comprovante de compras dessas mamadeiras e desses livros? Nenhum professor se levantou para dizer, olha, eu recebi. O que falei no início, a frase de Jesus, ela foi colocada em outro sentido, inclusive para passar as mãos no ego dos evangélicos. Olha, ele está usando um texto bíblico, que ficaram calados diante do texto, diante dessa frase, dessa oração que foi colocada, se usando um texto fora de um contexto para apresentar um pretexto para essas suas atitudes. Pessoas que criam teorias conspiratórias, que todos são e contradizem as verdades que essas pessoas falam, são comunistas, são do cão.
Isso vira paranoia, vira histeria. E eu sei o que estou dizendo, porque sempre vivi e ainda vivo no mundo evangélico pentecostal. Eu quero lembrar que as narrativas da mamadeira, dos livros sobre sexo, nunca se tornaram fatos. Essa história da Natura também não se tornou um fato. Se tornou, sim, aquilo que ela fez. O marketing, ela tem todo o direito de colocar o que ela quiser. Mas as pessoas acreditam e se tornaram histéricas, alucinadas, a ponto de subir em púlpitos com toda a igreja e fazer arminha com as mãos, dizendo que bandido bom é bandido morto, contradizendo exatamente as palavras de Jesus, que nunca ensinou isso e nem muito menos falou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso aí, gente.